Alô, amigos, boa tarde. Mais uma semana começando e a última do mês de abril. 28, segunda-feira, começa agora o Notícias em Debate pelas nossas redes sociais. E hoje, uma entrevista diferente. Vou entrevistar um homem que eu poderia chamar de 1001 instrumentos. Que ele é jornalista, escritor, cineasta, já fez de tudo na vida e vai contar tudo a partir de agora para a gente. E está lançou um projeto, Vozes, que a gente vai falar durante o programa de hoje. Especial para Paulínia, que é onde ele mora atualmente. Um sumareense de nascença e um homem da região metropolitana de Campinas. Falo hoje com o jornalista companheiro Wendel Stein, e é com ele, com o senhor e com a senhora, que faremos o programa de hoje. Wendel, boa tarde, prazer em revê-lo. Obrigado por estar aqui para contar um pouco desta grande história de vida que você tem. Olá, tudo bem? Primeiro é uma honra estar aqui com você, né? Para compartilhar um pouquinho dessa história, desse bate-papo. É sempre bom estar conversando com jornalistas, com amigos e estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Bom, a internet, como eu digo sempre, não tem fronteira, não tem porteira, não tem muro, a gente chega onde ela chega. Então vamos contar inicialmente um pouco da sua vida. Um homem da região metropolitana, nascido em Sumaré, como é que foi a vida lá? Bem, meus pais são agricultores, né? Foram agricultores. O Álvaro Stein foi quem trouxe o tomate para o Brasil. Foi o primeiro agricultor que plantou 1 milhão de pés de tomate em Sumaré, fazendo a cidade se transformar a capital do tomate na América Latina. Então, naquela época, né, era uma época de muito trabalho, era uma criança, tinha 8, 9 anos, e passava meu dia dentro daquelas barracas de Parmalat, enquanto meu pai, né, coordenava a plantação junto com a minha mãe. Aí o tempo foi passando e eu fui o primeiro filho a resolver fazer uma faculdade e optei por jornalismo. Eu sempre gostei de cinema. Só que naquela época, estamos falando agora de 93, 94, para fazer um curso de cinema era só no Rio de Janeiro e era mais caro do que um curso de medicina. Então eu optei pelo jornalismo, porque dentro do jornalismo tem a disciplina de documentário. E aí eu consegui unir o último agradável, né? E comecei essa jornada dentro do audiovisual. Viveu até quando em Sumaré? Maré até 2012. Por que Tava... Paulínia, Wendel, para morar? Oi? Por que Paulínia para morar? Porque eu montei uma escola de idiomas em Paulínia na época. E aí começou o polo de cinema aqui da cidade, que era uma coisa na época monstruosa, grandiosa. E aí eu tendo a minha escola em Paulínia, minha esposa trabalhando no banco aqui em Paulínia, e esse polo de cinema proporcionando cursos de cinema de graça para a gente, então eu vi que seria muito mais vantagem estar morando aqui em Paulínia. Então foi um dos motivos que me levaram a vir para cá. Até porque eu não queria mais estar trabalhando tanto nessa área política, porque eu tinha sido quase 8 anos chefe de gabinete de imprensa da Câmara de Sumaré, e aí eu quis ter uma mudança de ares. Então eu vim em Paulínia, né? E acabou dando tudo certo. A escola de idiomas, o serviço da mulher e esse polo de cinema.
Wendel, me diga uma coisa, para não perder, você sabe como é que é a veia de jornalismo. Você está numa cidade há 25 anos e deve ter acompanhado de perto, como jornalista, a instabilidade política de Paulínia. Nós tivemos prefeito cassado, prefeito que na última hora trocou o nome da candidatura pelo filho, não deu certo. Prefeitos que não paravam no cargo. Aí veio o último prefeito que conseguiu amenizar a questão política da cidade. Que mudança tem antes do Du e depois do Du Caselato? Bem, eu falando como morador, o Du trouxe uma estabilidade na cidade que nós já não tínhamos há muito tempo. Só que o Du ficou pouco tempo. Ficou praticamente um pouco mais do que um mandato e ele não conseguiu disputar a reeleição. Aí o Danilo entrou agora, né? E aí o que acontece? Eu acredito que agora com a casa arrumada, a gente consiga desenvolver os projetos que nunca eram concretizados por causa dessa ruptura de poder. Eu sempre falo o seguinte, eu vou falar dentro da área que eu imagino. O prefeito atual tem uma sensibilidade muito grande para a área cultural. E isso não é válido apenas para Paulínia, isso é para qualquer cidade da região. Se a gente não tiver um plano diretor, um plano piloto de cultura, de no mínimo 10 anos, feito com as comissões, com a Câmara, com o Executivo, que validem isso dentro da lei, do Tribunal de Contas, a gente nunca vai sair do mesmo lugar. Ele tem que fazer um projeto que, entre prefeito, saia prefeito, está aí o plano de 10 anos, a gente vai ter que seguir esse plano piloto. Quem fizer isso, e se isso for feito em Paulínia na cultura, eu posso afirmar assim, sem sombra de dúvidas, Paulínia vai ser a capital da cultura no Brasil e vai servir de modelo para as outras cidades. Porque hoje vivemos num mundo muito técnico. Os secretários têm que ser pessoas técnicas, tem que ter advogados juntos. Para quê? Para fazer planejamento dentro da verba que tem, buscar apoios do terceiro setor e fazer também em cada secretaria esses planos pilotos de longo prazo. É o que eu acredito e eu acho que é o que funciona. Aliás, Paulínia tem tudo para ser. Aliás, tivemos um prefeito no passado, Edson Moura, que era chamado de visionário. Eu até estava em Campinas, ele foi meu colega de TV na TV Tati, Rede Manchete. Ele tinha um programa de sábado que chamava Cidade Feliz, que depois colocou o nome quando ele foi prefeito. Ele fez um amplo teatro, inaugurou um sambódromo para não sei quantas vezes mais a população de Paulínia, chamavam de louco, mas ele via a parte cultural da cidade com outros olhos. Você acha que o Danilo, como você diz, é sensível a essa área? Com o orçamento que tem Paulínia, que não é mais aquele de antigamente, mas ainda assim um belíssimo orçamento, o que ele deve investir? No cinema, no teatro, enfim, na cultura como um todo? Bem, para começo de história, na minha opinião, tá? Por que o projeto Paulínia Magia do Cinema, feito lá atrás, não deu certo? Exatamente pela falta desse projeto piloto de longo prazo, aprovado por comissões, pelo Executivo, para a Prefeitura, etc. Tá? Mas a gente não pode ficar lamentando do passado, a gente tem que ver daqui para frente. Tá? Eu acho que hoje, se realmente, com essa sensibilidade que o prefeito tem, começasse a elaborar um plano piloto, e eu defendo o audiovisual como a bandeira desse projeto piloto de cultura. Porque dentro do cinema, praticamente abrange todas as formas de expressão cultural. Porque dentro do cinema tem o teatro,
tem a música, tem a cenografia, tem a maquiagem, então tem praticamente tudo. Então, eu acho que o cinema pode ser o carro-chefe e com um plano piloto com contrapartidas, eu acho que tem tudo para funcionar. Só que é quase um ano de preparação para conseguir colocar esse projeto, tá, em atividade. Você, quando é que começou na veia a correr o sangue de interesse pela cultura? Olha, eu desde os 12 anos, eu comecei a trabalhar como jornalista com 12 anos. Eu entregava jornal de bicicleta. Aí depois, com 13, eu comecei a escrever pequenos artigos sobre cinema para a maioria dos jornais que tinham na região. Aí depois teve o Tadeu. Tadeu hoje mora lá em Maranduba. E o Tadeu fundou o jornal A Voz de Sumaré. E ele me chamou para estar gerenciando o jornal com ele. Naquela época, eu tinha, sabe aquele fusquinha velho que não tinha assoalho? Então, montava eu com o Tadeu de manhã nesse fusquinha, a gente saía na cidade fazendo as reportagens, aí voltava na salinha que a gente tinha alugado, aí na máquina de escrever, né? Datilografava as entrevistas ou as matérias, revelava os filmes dentro do banheiro, que a gente fazia um laboratório improvisado, e à tarde ia até o Diário de Santa Bárbara, era onde imprimia os jornais. Então lá era feito os linotipos, os clichês, e não acabava por aí. 10, 11 horas da noite, quando todos os jornais eram impressos, a gente colocava os jornais no fusquinha, e aí saía banca de jornal por banca de jornal, entregando os jornais para o dia seguinte, né? Tá à disposição de todo o público. Então, eu consegui viver esse momento muito romântico do jornalismo, né? Porque a gente fazia ele, né? Do começo ao final, e aí o amor pela literatura foi um passo. Tanto que hoje eu estou com 12 livros escritos, alguns deles são obras jornalísticas, ficção, histórias de terror. Então, eu consegui me aventurar por todos os campos da literatura. E consegui um fato muito raro no Brasil. O meu livro Ano Sem Volta é uma história que conta a vida de uma criança que vive em Sumaré nos anos 80. E esse livro ficou 4 vezes à frente do Harry Potter nas vendas na Amazon. Isso é um fato assim absurdo. Um livro digital chegar a quase 7.000 retiradas de venda no mundo digital, tanto que esse título foi editado no mercado americano, então tem a versão em inglês dele, o Years with No Return. Esse livro, né, O Ano Sem Volta, faz parte de uma trilogia. Já foi lançado o segundo volume, que é Mais Anos Sem Volta, e o terceiro eu estou finalizando, que vai dos anos 90 até a época atual. Então, isso foi o grande marco. Nunca consegui fazer o mesmo sucesso dentro da ficção do que essa trilogia. Esse ano está saindo a versão especial de 10 anos do livro Ano Sem Volta. E depois desse livro, o que aconteceu? Eu tenho um amigo que se chama Álvaro Barbosa. Eu conheci ele há 15 anos atrás no curso de roteiro para cinema aqui na prefeitura de Paulínia. E ele também gostava de filmar, ele tem um pouco mais de idade do que eu, então ele começou a fazer filmes com Super 8. Para quem não sabe o que é Super 8, parece uma máquina fotográfica antiga que você tem que rodar é do meu tempo, eu usei muito o Super 8. E aí o que aconteceu? O Álvaro já tinha rodado o primeiro filme que ele gostava em Super 8. Aí chegou a tecnologia do VHS, aí ele falou, Wendel, vamos começar a rodar os filmes comigo, que eu estou com uma filmadora, VHS. Eu falei, legal. E o Álvaro tinha um personagem baseado no avô dele que se chamava Danda, o Mão Pelada. O que era isso? Era um gaúcho meio estilo Zorro, que ia para todos os cantos do Brasil fazer carinhas,
antigas. Então, era um caçador de assombração. E durante muitos anos a gente foi fazendo esses curtas-metragens contando a história do Danda. Chegou um momento, o Álvaro falou, olha, para fazer um longa-metragem dá o mesmo trabalho de fazer um curta-metragem. Vamos pegar o Danda e criar um filme de longa-metragem? Eu falei, Álvaro, é meio loucura, mas vamos lá. Mal a gente imaginava que ia demorar quase 4 anos para a gente conseguir finalizar esse filme. Só que aí aconteceu, surgiu Danda, o Mão Pelada e a Yara. Foi o primeiro filme infanto-juvenil feito no Brasil, captado com equipamento 3D na origem. Então o equipamento de filmagem foi 3D. E aí esse filme foi exibido nos cinemas, com os óculos 3D, tudo. Então foi um grande laboratório para a gente, né? Foi o que deu praticamente o nosso diploma como cineasta. A partir disso, o que aconteceu? No final desse filme, o Dani enfrenta o Yara e a Yara, olha o spoiler, né? A Yara acaba sendo morta. Só que a Yara era casada com o Capiroto, o coisa ruim de pessoa. E aí eu cheguei ao Álvaro, a sua pegada dos seus filmes quase sempre é para um público infantil. Você me dá autorização de eu pegar esse personagem seu, dar uma recalibrada nele e lançar um livro continuando a história que acaba com o Dando e o Yara? Ele falou, Wendel, pode seguir. E aí surgiu o Dando Capa Preta, que é o livro que foi exibido agora há pouco aqui. O que é o Dando Capa Preta? É um livro de terror trash que eu conto, né, esse enfrentamento do Danda com o Capiroto. E aí tem sangue, tem morto-vivo, tem lobisomem, tem vampiro, tem tudo que você pode imaginar. E um dos capítulos desse livro, o que acontece? O Danda precisa enfrentar o Capiroto. Só que ele só vai sobreviver se ele conseguir o pó da vida. E com quem que está o pó da vida? Está com o Saci. E esse Saci foi aprisionado há muitos anos pelo Monteiro Lobato. Então ele tem que ir até o Monteiro Lobato e tentar convencer, né, o Monteiro Lobato a libertar o Saci para ele conseguir esse pó da vida. E aí eu peguei esse capítulo e transformei num filme pela Lei Paulo Gustavo Corso Maré, chamado Dando Capa Preta Lobato. Esse filme vai estrear esse ano, e o clipe musical, que a gente compôs uma música para esse filme, a música tema para esse filme, e pelo Adriano Alcântara, que é um dos compositores mais famosos do Brasil, e quem deu a interpretação para essa música foi a Manuela Umburgo, que é uma menina de Sumaré. E o clipe eu lancei nas redes sociais. Não é que esse clipe conseguiu a proeza de ter 120 mil visualizações orgânicas dentro do YouTube, transformando essa música e essa intérprete como a intérprete com o maior número de visualizações no YouTube da história de Sumaré. E já estamos concorrendo a 6 festivais internacionais. Beleza, hein, Wendel? Uma pergunta que cabe aqui. Muita gente diz que o cinema é muito caro de se fazer no Brasil. Como é que você conseguiu fazer? Com apoio cultural, com apoio de empresas, porque não fica barato um filme, não. Essa pergunta vem bem a calhar. O que acontece? A cultura no Brasil ficou muito dependente, entre aspas, da esmola. Então eu vou na prefeitura, ô prefeito, você tem um patrocínio? Vai na Câmara, a mesma coisa, chega na empresa, a mesma coisa. Não é mais assim que funciona hoje em dia. Hoje o que acontece? Há a Lei Rouanet, ao PROAC ICMS, ao Fundo Municipal de Cultura de algumas cidades, a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Então,
o artista, se consegue montar um projeto bem feito, consegue aprovação. Com esse projeto aprovado, e o que significa projeto aprovado? É o projeto que o governo deu a autorização para mim fazer a captação em forma de aporte cultural nas empresas. Então, o que acontece? A empresa vai pagar X de imposto, vai continuar pagando X de imposto. Só que 2% daquilo lá, em vez de pagar para o governo, vai pagar para obras culturais. Dessa forma, a gente começa a criar no mercado, tá, empreendedores de cultura. Então, no cinema, hoje, a maioria dos trabalhos que eu faço é em cima dessas leis. Eu desenvolvo o projeto, com o projeto aprovado, aí sim a gente usa os políticos como instrumentos, né, que eles são pagos para isso, são instrumentos para chegar numa empresa, numa multinacional e quebrar essa barreira. Ele consegue fazer a gente chegar com esse projeto até a empresa. Aí vai falar, olha, esse projeto é interessante, é bom para a cidade, você poderia avaliar para ver se consegue dar o aporte? E quase sempre a empresa dá esse aporte, que para ela não custa nada e rende muito marketing social. Então, eu acho que a gente tem que começar, as prefeituras têm que começar a dar cursos para todos os segmentos da cultura, para o pessoal conseguir aprender a escrever projetos dentro da data correta, na formatação correta. Que aí estamos criando empreendedores de cultura. Então, por exemplo, a gente pode pegar aquela dupla de moda de viola, que faz 20 anos que eles têm um sonho de gravar um CDzinho. A gente monta o projeto para ele, tá? Vamos dar acessibilidade para essas empresas, ele vai ter isso viabilizado sem a prefeitura gastar um centavo dos cofres públicos. Aliás, é bom o prefeito não administrar com antólios. Antólios, o que é? Aquela capa de olho que põe cavalo de corrida, para ele não olhar o do lado. Tem que ser uma administração com todas as áreas tendo investimento. E a cultura, o cidadão deve pensar assim, em vez de gastar na cultura, eu vou fazer asfalto que aparece. É uma pena se pense assim. 1 minuto, estou de volta. Estamos de volta na parte final da entrevista com Wendel Stein, jornalista, cineasta e escritor, entre outras coisas. Wendel, dessas 3 possibilidades, jornalista, escritor e cineasta, se você tivesse que escolher uma só, qual seria? Escritor. E eu vou falar por quê. Teve a pandemia recentemente, né? E praticamente todo mundo que a gente conhece perdeu alguém muito próximo ou alguém conhecido, vítima da Covid-19. Eu perdi um irmão durante a pandemia. E aí eu comecei a rever meus valores. E aí, em cima disso, eu criei o projeto, né? Filhos da Pandemia. E aí eu lancei, com o aporte do PROAC, CMF, o livro infantil chamado Pé de Sol. O Pé de Sol é o primeiro livro que ajuda a criança a lidar com o luto causado pela pandemia. Que a maioria das crianças
perderam alguém próximo e não puderam completar esse processo de luto, que às vezes nem no enterro pôde participar. Então, eu consegui esse PROAC CMS, a Desktop fez o aporte cultural, e aí o que aconteceu? Eu consegui distribuir milhares de exemplares gratuitamente para todas as crianças aqui da região. E eu não quis só doar esse livro. Eu fui em escola por escola e entreguei e autografei livro por livro, fotografei com cada criança. Tem um site do livro chamado www.pegsol.com.br. E se a pessoa entrar lá, vai ver as milhares de fotos de eu autografando e entregando para cada criança. E a reação delas foi uma coisa que me tocou muito, porque o livro, para algumas delas, foi o primeiro livro que elas receberam na vida. Para algumas foi o primeiro presente. Então, isso deu uma satisfação para mim como artista, porque a gente sempre tem que levar o quê? Que a gente tem uma responsabilidade social com as pessoas, principalmente quando a gente faz uso de aportes de dinheiro que são públicos. Então, hoje eu gosto muito mais de escrever para as crianças, eu já tenho um novo livro que vai sair esse ano, e vou querer repetir esse feito e buscando fontes para cada vez mais conseguir rodar mais exemplares e aumentar a abrangência desse livro. Eu isentei todos os direitos autorais desse livro, quem quiser pegar, fazer cópia, distribuir nas escolas, está amplamente liberado. E outra coisa importante que aconteceu durante essa distribuição do livro Pé de Sol, que eu com 49 anos, eu descobri que eu sou autista nível 2. Então, isso me faz ser o maior produtor autista multiplataforma do estado de São Paulo. E quando as crianças, que cada classe tinha um autista, tá? E teve duas situações, que quando a criança descobriu que eu era jornalista, cineasta, escritor, autista, ela largava da monitora, vinha e me dá um abraço. E a professora falava, nossa, eu nunca vi ela abraçar ninguém. Então, não tem nada mais gratificante do que isso. Por isso que hoje a literatura realmente é a menina dos meus olhos. Apesar que eu vou continuar fazendo cinema. Carro-chefe. Para encerrar, vamos falar do projeto Vozes, de Paulínia. Que projeto é esse, Wendel? O projeto Vozes, o que acontece? Eu sou de uma família muito tradicional de Sumaré. E eu sei que hoje, para a gente fazer um arquivamento histórico, hoje, jornal impresso praticamente não existe mais, revista. Para você pegar um programa de rádio e fazer o arquivamento é muito difícil. Então, o audiovisual se tornou o melhor instrumento para a conservação do patrimônio histórico de uma cidade. Então, o Projeto Vozes procura o quê? Eu entrevistar essas pessoas em diversas cidades, e essa pessoa vai contar os causos das suas histórias de vida, mas captados de uma forma profissional, com 3 câmaras, captação de áudio digital. E na hora que a gente junta todas essas entrevistas, a gente cria um panorama histórico da cidade que faz o Projeto Vozes ser a iniciativa de preservação histórica mais importante do estado de São Paulo. E eu peguei, através da lei Paulo Gustavo, a oportunidade de estar iniciando esse projeto aqui em Paulínia. Então, foram 32 entrevistados, que gerou um longa-metragem e um portal histórico à disposição da população. E nesse portal histórico vai ter entrevista na íntegra de todas as pessoas que foram entrevistadas. E a intenção é ser o ano 1, ano 2, ano 3, então cada ano eu vou pegar uma coisa temática. Então, os agricultores de Paulínia, os empreendedores, o poder feminino. E aí a gente vai crescendo, crescendo e fortalece esse projeto, né, como um projeto oficial e histórico da cidade. E o que é legal? Né? E no dia 23 agora foi a premiere do filme, na qual todos os entrevistados estiveram presentes junto com a população.
E na hora que o morador comum se vê na tela de cinema e vê que a sua história é importante, essa pessoa começa a amar ainda mais a cidade na qual mora. Porque a cidade está mostrando você é importante para a gente. Então, eu acho que é uma iniciativa histórica importante. Eu vou estar levando já para Montemor. Em Sumaré, é o único caso que eu estou fazendo até o momento por conta própria. Eu já tenho 60% das entrevistas captadas em Sumaré e vou estar levando em Valinhos, Nova Odessa e Hortolândia. Então, a ideia é o quê? É germinar para que todas as cidades possam estar aderindo ao projeto Vozes para a gente registrar essa história, porque as pessoas estão morrendo, estão perdendo uma parte importante da nossa história. Você criou nesse projeto, salvo engano, um museu de pessoas que vão ficar para a história da sua cidade. Wendel, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer tê-lo aqui e boa sorte nos próximos projetos. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, tá? Eu deixo meu zap aí, é o 19 e tem o nosso site, o www.stenfilmes.com.br. Fazer amizade é a melhor coisa que tem na vida, concorda, Elton? Tá dando o recado. Grande abraço, Wendel. E Abraço. Por hoje é só. Amanhã, 13 horas, espero você com uma entrevista especial. Vou entrevistar a nova superintendente do sistema de convênios da Prefeitura de Sumaré. Priscila Bittar vai estar comigo à 1h da tarde. Ótima tarde, se cuidem e viva a vida!